Legal. Na aula de hoje, a gente aprende, então, pelo menos a teoria, né, que tem por detrás de quando o pessoal começou a querer colocar cor. Tudo que a gente viu até agora foi a parte de iluminação, né? Então, iluminação é pegar aquela equação de iluminação que a gente viu e aplicar ela nos pontos. Então, a partir da aula de hoje, a gente, acho que mais ou menos fecha tudo que é essencial para vocês poderem fazer o trabalho prático aí, o trabalho final, né? Que tem 15 dias para entregar, então vocês têm 15 dias para trabalhar aí nesse trabalho, né? Para fechar. Hoje é dia 16, né? 16 com 15 e 31, é isso aí. Ok. Então, o que a gente viu na aula passada, que foi a parte de shading, a gente tinha uma equação, né, de iluminação, a gente chama de calcular a radiância, que é o que sai da superfície, né, porque a gente está calculando essa iluminação lá na superfície, na cena, né. E aí, o que a gente faz é usar essa equação para, não em todos os pontos, mas sim em alguns pontos, e distribuir desses pontos para os outros. Isso é o chamado shading, né, ok? Que é executado durante a rasterização. A gente viu 3 modelos na aula passada que fazem isso, que é o modelo de Gouraud, o modelo de Phong e o modelo flat, que é o facetado, né? São esses 3 modelos que são utilizados aí largamente. Tem outros também, mas esses 3 são os mais comumente utilizados em computação gráfica, ok? Legal, o resultado é isso aqui, a gente viu que fica bem legal, né? Parece realmente uma esfera com sombreamento, né, que ela deve ter, né? Nesse caso aqui a iluminação está vindo da direita, aqui para mim pelo menos está à direita, né, e acima, tá? E o resultado é visualmente atrativo, tá? Mas está faltando algo, né? Aquela esfera está de uma única cor, se vocês observaram. E aí? Aí uma esfera, tudo bem, se for uma bola vermelha, se for uma bola azul, uma bola amarela, tranquilo, né? Mas normalmente não é assim que acontece na natureza. Se eu tiver um animal, por exemplo, ele tem cores em todas diferentes, pode ter cores diferentes, né? Em todas as partes do corpo, ok? Então, a gente não viu até agora ainda como fazer isso. Como é que a gente coloca a cor, né? Uma ideia seria, para não deixar essa esfera, né, ou esse objeto ser de uma única cor, por exemplo, a esfera vermelha, verde, etc., né, a gente teria que ter alguma maneira de colocar o que a gente chama de textura. Textura, na essência da palavra, significa diferença entre o centro e a periferia, entre o que está no centro e o que tem ao redor, ok? E é isso que acontece na natureza. Os objetos, normalmente, a não ser que seja um objeto fabricado artificialmente pelo homem, né? E eles são de uma única cor. Mas se for um objeto da natureza, não. Normalmente ele tem textura. É texturado, né, que a gente diz. Ok? Mesmo os objetos fabricados pelo homem também são texturados. Por exemplo, se eu tenho um piso de xadrez, né, branco e preto, isso é uma textura, né? É o que a gente está mais acostumado a entender como textura. Textura, nesse caso, regular. Né? Um tabuleiro de xadrez é uma textura regular, porque você tem o branco e preto certinho, separando um do outro e numa distância correta, ok? Mas uma árvore, por exemplo, as folhas de uma árvore, quando você olha ela também tem textura, só que essa textura é irregular. Você não tem um controle sobre qual cor está onde. É meio que aleatório, né? Então, que apesar de obedecer aí uma certa regra da natureza ou alguma coisa assim, ok? Legal. Então, quando a gente combina cor e mais iluminação, aí a gente tem a parte de fotometria completa na cena, tá? Quer dizer, não adianta nada eu ter cor
Se eu tiver iluminação e não tiver cor, fica totalmente artificial, né? E se eu tiver cor e não tiver iluminação, a minha cena vai ficar preta, eu não vou enxergar nada, ok? Então, o ideal é que a gente combine os dois. Combinar a cor, desculpe, e combinar também a iluminação. E cor a gente faz colocando textura nos objetos, ok? Então, o que é a textura em si? Para ter textura, a gente não tem como, eu tenho que ter alguma coisa que me diga qual é a cor de cada ponto do meu objeto, ok? Então, uma vez que eu tenha a cor de cada ponto do objeto, na hora que eu vou rasterizar isso, ou na hora que eu vou jogar ele para a tela, né? Aí eu tenho como saber, ó, pô, esse pixel aqui é dessa cor e ele tem essa iluminação. Esse pixel dessa cor e tem a iluminação, essa iluminação. Caraca, mas fazer isso pixel a pixel parece ser meio complicado, né? Ok? Legal. Então aí tem o que a gente chama de mapeamento de textura. Tá? Nessa hora aparece isso. Tá? Que é realmente determinar a radiância, né, da cena, está lá na cena, baseado em dados que a gente já conhece da cena. E dá adições. Aí eu posso, por exemplo, tirar uma foto da cena. E aí, na hora de rasterizar aquele pixel, eu consulto lá qual é a cor daquele pixel, nessa minha foto. Ok? Bom, hoje em dia, o pessoal já está falando de procedural shaders, né? Já está um pouquinho mais avançado. Por exemplo, Renderman, Toy Story, Bugs Life, tudo utilizado essas técnicas, né? Mas vamos devagarinho, vamos começar o passo a passo, que depois aqueles que se interessarem podem ir lá para ver como é que é feito melhor aí nessas animações, né? Ok? Legal. Então, a gente está falando de mapeamento de textura. Normalmente, a gente se utiliza de funções paramétricas para fazer isso, ok? A gente sabe que superfícies que são coloridas ou sombreadas uniformemente não fica legal, né? Por exemplo, aquela imagem da esfera que a gente viu ainda há pouco, dá para a gente perceber que ela é uma imagem irreal, né? Que ela é artificial, ok? E aí, se a gente colocar textura nas superfícies, a gente sabe que os objetos têm texturas, né? E cores diferentes para cada ponto na superfície, isso ocorre lá. Então, uma das maneiras de resolver isso seria eu ter uma grande quantidade de polígonos com características de cor e de reflectância. E aí, na hora que eu estiver renderizando cada um deles, eu vou pegar cada um desses polígonos, né? Mas o mapeamento de textura é que resolve isso melhor. Então, qual é a ideia? A ideia é realmente vocês, o pessoal que for fazer a casa, né? Se quiser fazer uma casa que exista fisicamente, vão lá e tirar foto, né, das paredes dessa casa, e depois vocês vão pegar essas fotos que vocês tiraram, né, ok? E usar elas para colocar dentro do objeto, né, dentro da casa, ou nas paredes, né? Então tem como fazer isso, ok? O OpenGL permite fazer isso. Vocês vão pegar aí, no caso, essa imagem, né, que vocês tiraram usando a câmera de vocês, usando o celular, e usar uma função paramétrica em cima dela que vai, para cada ponto, né, x, u e v aí, nessa função paramétrica, né, para cada parâmetro u, para cada parâmetro v, vocês conseguem mapear ele em coordenada de imagem, já renderizado, né, em xy, ok? Tá, para alguns objetos, por exemplo, quadrado, é tranquilo fazer isso, né? Para retângulos, dá para fazer, se for liso, né? Superfície plana, dá para fazer isso. Algumas já não são tão simples. Tá? Por exemplo, se eu tiver um cachorro, um animal, a gente já pode... Como é que se faria isso? Ok? Nesse caso, aí lembra quando eu falei para vocês que a parte da modelagem influencia nessa hora. Não tem como eu definir uma função, uma esfera, por exemplo, a gente viu lá, tem como eu definir uma função única e eu vou só armazenar os coeficientes, né,
da equação da esfera, e com isso eu já consigo representar uma esfera, ok? Mas se eu for representar um animal, eu não tenho uma equação para representar o animal. Tá? Pode ser até que tenha, mas seria muito complexa. Não seria uma equação só, seria uma composição, né? Várias equações para poder... Tá? Então, nessa hora, a maneira de representar influencia. E uma das maneiras mais utilizadas é quebrar, eu já falei na aula passada, né? Quebrar em triângulos os objetos. Pô, aí pensa agora, se eu tiver triângulos de um determinado tamanho, e se eu souber qual é a textura, o triângulo é uma coisa plana, mas eu posso colocar uma superfície côncava ou convexa em cima dele, né? Essa superfície, ela localmente, ela vai ser tipo uma esfera, mas quando eu junto tudo, ela me dá a impressão de que é de que é uma composição de pequena em superfície, ela vai formar um objeto grande. Tá? Mas se eu tiver a textura nessas superfícies pequenininhas, aí eu consigo mapear isso de forma razoável. E o OpenGL também permite fazer isso, ok? Então, as aulas práticas que vocês vão fazer, vocês vão ver como mapear a textura em retângulos, tá? Ou em quadrados, ou em retângulos deformados, né? Tá? Mas é possível fazer isso sim. Então, a ideia, basicamente, é essa. É você ter uma imagem, e a partir dessa imagem você consegue determinar parâmetros, que com esses parâmetros vocês conseguem mapear a cor no ponto. Pô, aí legal, eu não preciso ir lá e consultar ponto a ponto, né? Eu consigo determinar a função, que eu jogo nessa função e ela me retorna qual é a cor da superfície, ok? E é assim que funciona, mais ou menos, o mapeamento de textura. Eu vou ilustrar para vocês aqui, mostrando como é que seria isso numa esfera, né? Então, imagina que eu tenho a esfera que está aí à direita, e eu tenho aqui pega a superfície dessa esfera, faz 4 cortes, né? E abre essa superfície. Claro, eu teria que deformar, né? Para poder tornar ela plana. Mas a função de textura vai fazer exatamente isso. Onde precisar deformar, ela deforma para mim. Ok? Então, veja, esses 4 pontos que tem no centro aí da esfera, os 4 pixels verdes, eles se referem aos cantos, né? É como se eu estivesse pegando esse papel aí, colocando a esfera em cima e embrulhando ela, tá? E achatando nos locais onde ele vai passar, onde ele vai faltar, ou esticando ele, né? Para que eu consiga juntar. Imagina que eu tenho aí um papel elástico, né? Algo assim, ou que eu consiga achatar ou esticar ele para que ele embrulhe a esfera. Veja, o ponto do centro do papel, né? Estaria lá no fundo da esfera, lá do outro lado, né? Ok? Lá no final. Então, é mais ou menos isso que a nossa função paramétrica, né? Ela vai pegar um pixel, se eu quiser saber qual é a cor desse pixel aqui, esse ponto aqui, provavelmente, se ele for 00, por exemplo, ele seria esse ponto aqui de baixo, né? Ok? Não, nesse caso aqui, esse outro aqui da direita abaixo, ok? Que é esse aqui. Então, se isso aqui for o 00, né? Da imagem, da minha esfera, aliás, o 00 do mundo, da minha imagem, seria esse aqui. Ok? Eu mapeio ele lá, e aí, sei lá, eu subiria para cima e para a esquerda, dizendo isso aqui é U, isso aqui é V, e dou um jeito de mapear isso nesse caso aqui eu vou ter π, né? Aqui eu vou de 0 até π, e aqui eu vou de 0 até menos π sobre 2 para baixo, e eu vou de 0 até mais π sobre 2 para cima. Opa, isso está me lembrando alguma coisa. Estou me lembrando coordenadas geográficas, que a gente chama, né? Até o celular de vocês provê isso em relação à posição que vocês estão na Terra. Pô, legal, então isso aqui lembra certinho a Terra, né? Poderia caminhar em torno do Equador, com 180 graus, e para cima e para baixo, né? Com isso, eu consigo determinar a posição da esfera onde eu estou. Se eu conseguir mapear isso, trazer isso para cá, pegar esses 2 ângulos, né? Φ e θ, e trazer para cá, mapear para U e para V, beleza, eu consigo determinar
uma função que vai, na hora de rasterizar, vai me dizer, daqui dado o pixel, eu recupero a coordenada φ e θ, e aí eu consigo vir para cá e recuperar a coordenada de imagem. Recuperei a coordenada de imagem, qual é a cor do pixel? Aí dá. Quer dizer, aí é uma função direta, né? Eu não tenho que estar indo em alguma tabela. Poderia ter uma tabela enorme, assim, né? Para essa imagem aqui, mas aí ia dar muito trabalho saber isso, saber a posição da tabela, né? Ok? Mas dá para fazer assim também, ok? Então, a ideia é essa, do mapeamento de textura. Você tem realmente uma imagem, né? E é como se essa imagem embrulhasse o objeto que a gente quer mapear a textura nele. Tá? Repara bem, isso é independente da cor, da luz, né? Se eu colocar luz igual a 0, para esses pixels aqui na esfera, o que vai acontecer? Eu não vou ter imagem nenhuma, né? Ok? Então, aquela contribuição de iluminação lá eu tenho que calcular de qualquer maneira. E o que se faz normalmente é a contribuição de iluminação multiplicar por essa contribuição de textura. Ok? A textura é uma só, né? Lembra quando eu falei de brilho para vocês? Ok? Iluminância, né? Aqui a gente está falando de luminância quando fala de textura. Tá? E quando fala de iluminação é como se a gente estivesse falando de brilho. Okay? Se eu trocar, né, os objetos ao redor, o brilho vai mudar, né? A contribuição de iluminação vai mudar. A quantidade de luz pode mudar, né? Se tiver um objeto mais espelhado, a luz que bater nesse objeto vai alterar a luz do objeto que eu estou olhando naquela hora. Ok? Ou seja, então agora dá para a gente juntar as duas coisas. Juntar a cor e juntar também a quantidade de luz, a iluminação. Ok? Legal. Aqui a gente vê exemplos. Tá vendo que, como eu falei, né? Aqui já não é feito dessa maneira que eu sugeri aqui, só pegar cada ponto e mapear, criar uma função para mapear. Aqui é feita por triângulos. A gente pode até ver por polígonos, né? A gente vê alguns polígonos, tem uns polígonos de 5 lados aqui. Se vocês olharem no detalhe dessa imagem, vocês vão ver que tem uma mescla de polígonos de várias maneiras aqui. Tem quadriláteros também, né? E deve ter triângulos aqui também, com certeza. Ok? Então, aqui, cada polígonozinho desse, ele tem ele tem a parte geométrica dele, né? Que define onde é que ele está no objeto, na cena, vou chamar isso aqui de cena, né? E ele tem também uma textura associada a ele, ok? Então, na hora de renderizar, eu vou pegar a textura dentro desse polígono pequenininho e vou combinar ela com... Isso aqui é a luz, né? Só a iluminação tá aqui, a gente vê que não fica legal. E aí eu vou combinar a iluminação com a textura desse polígonozinho, vou reproduzir um polígono com textura e com iluminação agora, no objeto final. Fica bem legal, né? Até parece que se a gente não estivesse olhando aqui as bordas, né? Que não fica muito legal nas bordas, a gente diria que isso aqui é um hipopótamo. Tá, existem melhorias disso, né? Mas no básico dá para a gente, não vai se parecer nunca com o real, né? Ok? Mas no básico dá para a gente fazer aparecer parece melhor um animal agora, né? Do que antes. Ele fica com mais realismo, né? É essa a ideia, dá mais realismo. Ok? Então, aqui é feito por polígonos. Cada polígonozinho tem uma textura associada. E aí eu percorro os pixels daquele polígono, e aí sim, aquele mapeamento que eu falei na esfera, ele fica agora restrito a pequenos polígonos. E dentro desse polígono tem como eu ter uma função paramétrica também, né, de qualquer maneira, que mapeia de uma imagem para o polígono, né? Ok? Legal. Aí, se aumentar o tamanho do objeto, se der um zoom, por exemplo, né? Obviamente, vai aumentar, vai distorcer, né? Essa textura vai ter que ser distorcida, ok? Mas
se eu tiver uma função paramétrica que me diz qual é o início e o fim, em 2D, por exemplo, tem como distribuir ela, né? Tem como interpolar interna e distribuir a cor, né? Nesse meio. Tá? Usando até um modelo similar ao que a gente viu lá, pode ser usando coordenadas baricêntricas também, né? Sem problema nenhum, ok? Qualquer uma daquelas interpolações lá pode ser usadas aqui. Tá? Normalmente é fácil, né? Se o objeto for simples, é mais fácil de parametrizar, ok? Então, por exemplo, se eu estiver tratando de esferas, aí eu já até dei uma dica ali atrás, a gente pode usar o que a gente chama de coordenadas esféricas, né? A gente mapeia φ e θ. Então, φ é numa direção e θ é na outra. Isso aqui eu poderia dizer que é latitude e longitude, né? Alguma coisa assim, esses dois ângulos, né? São ângulos, isso aqui. Eu tenho que dar um jeito de mapear isso aqui lá na minha imagem. Então, na minha imagem, ele vai ser mapeado em 2πu, né? E πv. Então, repara, quando eu tiver em 0 desse lado e 0 aqui, eu tenho que ter 0 e 0 aqui também, né? Quando eu tiver o máximo de φ e o máximo de θ, eu vou ter o máximo aqui para 2πu, eu vou ter o tamanho da imagem total, né? Eu vou ter o último pixel da minha imagem e o máximo para πv, ok? O valor máximo que eles podem obter. Então, ou seja, isso aqui é uma simples maneira de eu percorrer aí a minha imagem, né? E dizendo, ó, esse φ, para esse φ e para esse θ, eu vou ter essa coordenada U e essa coordenada V. Tem como eu recuperar U e V a partir dessas duas equações aqui, né? Ok? Que é o que vai me dizer a cor realmente daquele ponto. Pode ocorrer de 2 φs e θs. Eu estou no discreto, né? Lembrando sempre disso. Pode ocorrer de 2 φs e θs diferentes mapearem no mesmo U e V? Pode. Na hora que eu capar, né? Na hora que eu aproximar, que isso aqui vai ser uma coordenadas inteiras, né? Aqui não necessariamente inteiro, mas aqui vai ser coordenada inteira, né? U e V. O e V são coordenadas de imagem, ok? Pode acontecer de duas coordenadas diferentes para φ e θ caírem na mesma coordenada da U e V. Não tem problema nenhum. Você pode pintar 2 pixels, um vizinho do outro, né? Da mesma cor, ok? Sem problema. Tá? Mas a ideia é essa. Então, aqui, se a gente tiver com esfera, a gente vê que a parametrização é mais ou menos óbvia, né? Se eu tiver um cilindro, por exemplo, eu vou mapear U e θ, ver o U é direto, né? Que seria a altura do cilindro. A altura do cilindro é a altura da imagem, que eu teria uma imagem, né? Para envolver o cilindro, para embrulhar o cilindro, né? Ok? Então, eu teria U e θ, o θ seria a base, né, do cilindro, ok? Uma volta completa na base, né? Eu iria mapear U e θ em U e 2πv, por exemplo, né? Repara, o que me interessa aqui no final vai ser U e V, mas eu vou usar esse mapeamento aqui, né? Será que isso aqui é uma função linear? Né? Eu tenho U e θ, não, mas eu tenho U aqui, é linear, ok? Aqui nesse caso é linear também, né? Ok? Então teria uma matriz, até dá para representar essa forma matricial, ok? Legal. Em outros casos, a gente vai ver ainda o que são splines, mas dá para usar também o mesmo tipo, eu mapearia U e V, né? Elas já são direto, aliás, né? Quando eu trabalho com superfícies paramétricas, eu já tenho o valor de U e o valor de V direto, ok? Depois a gente vai ver essa maneira de representação. Então, eu só pegaria U e V direto e já teria a coordenada de textura. Se eu estiver representando a minha superfície usando B-splines, ou usando Bezier, ou usando Hermite, né? Que são 3 maneiras de representar a superfície que a gente vai ver na aula específica. Ok? Legal, mas dá para especificar, então, uma função de textura e usar essa função, é essa a ideia. Então, assim que a gente consegue colocar a cor, né?
que estava faltando. Tem algumas menos óbvias, né, da gente fazer, tem algumas que são difíceis de parametrizar. Aí dá para... O pessoal começou a bolar algumas coisas bem legal, que eu vou passar mais à frente, vocês vão ver quando eu falar de textura sólida. Tem algumas vezes que a gente pode criar um mapa, por exemplo, pensa que você tem você está dentro do ambiente, que as texturas estão na parede desse ambiente, e aí você, para cada posição do seu objeto que está aqui no centro, você vê qual é a cor lá na parede, e aí você pinta dessa cor. Então, se eu tiver 4 paredes grandonas ao redor do meu objeto, eu tenho como, aliás, 5, né? Uma de cima também, eu tenho como jogar textura em todos os pontos dele, né? Só pegar o raio que sai dele, visualizador, para ele, calcula a reflexão e vê onde é que vai dar isso. Em algum lugar vai ter que dar, né? Se você tiver seu objeto envolvendo por algumas coisas, então, nessa hora, a sua textura está fora do objeto, né? E é como se ela mapeasse dentro, jogasse para dentro, para cima da superfície do objeto, ok? Isso é o que a gente chama aqui de criar uma textura diferente, ok? Isso aqui, como se fosse uma caixa, né? E jogar o objeto lá dentro. A gente vai ver isso também um pouquinho à frente. Legal. Então, aqui um exemplo. Se eu quisesse criar um mapeamento de textura para esse animal aqui, o que eu faria? Primeiro, mato o bichinho, né? Corta a pele dele, estica a pele dele, né? Brincadeira, mas o pessoal já deve ter feito isso muito. Mas o importante é que você precisa ter alguma coisa que te diga qual é a cor deles. Eu não tenho como mapear, se a gente pensar na pele do animal, né? Eu não tenho uma função que tem como me pegar cada ponto aqui na pele do animal e jogar lá na representação geométrica, dizer, olha, esses caras, direto, né? Esse cara está aqui, aliás, né? A perna direita está aqui, esse cara está aqui e assim vai. Esse pixel aqui está aqui em cima. Não tem como a gente criar uma função única que faça isso. Então, nessa hora, o que se faz? A gente pega o animal e quebra ele em pequenos triângulozinhos. A gente chama isso de patches, né, em inglês, retalhos em português. Retalhos triangulares. Opa, legal. Então, aqui, por exemplo, para esse triângulozinho que eu tenho aqui na superfície do animal, que está muito pequenininho, aqui na imagem do animal, eu vou lá e defino o triângulo correspondente a ele. Eu não tem como eu corresponder todos os pontos da textura, mas se eu corresponder a alguns pontos, então, os vértices desse triângulo aqui, ó, eu sei que esse vértice aqui está aqui, sei que esse outro está lá na minha superfície e esse outro aqui está aqui. Opa, eu tenho a posição desses 3 vértices na superfície e tenho a imagem representativa deles, a imagem de textura, né, de cor deles, tenho. Legal. Então, agora tem como eu estabelecer uma função entre esse triângulo aqui, de imagem, do objeto, que eu sei que está na pele do objeto, e esse aqui lá na superfície, na parte geométrica. Ok? Não é muito óbvio, mas é a maneira mais utilizada aí para se fazer. Então, como é que a gente faria isso? Como é que representaria esse animal? Você vai mandar desenhar esse vértice aqui do triângulo, vai mandar jogar lá na tela, né? Desenhar um ponto 3D. Coloca esse ponto 3D lá. E nessa hora você joga, ó, a cor desse ponto 3D é essa. Você diz, né? Você informa qual é o ponto, onde é que está a posição dele lá na tua imagem de textura. Aí você coloca outro ponto lá, do triângulo, e você diz, esse outro ponto está nessa posição na imagem de textura. Você coloca um outro ponto lá e diz, esse outro ponto é esse aqui na imagem de textura. Isso é um triângulo, é um patch? Beleza. O OpenGL, a partir daí, ele já cria uma função que vai parametrizar e pegar a cor desse triângulo aqui e jogar lá na tela na hora de rasterizar. Ok? Então, se o triângulo estiver grandão, ele vai sair grandão lá, vai ser esticado, né? Se ele estiver pequenininho, o OpenGL já vai fazer ele sair bem pequenininho lá. Ok? E isso é feito para todos
para todos os outros triângulos aqui, né? Então, repara que vai ficar um pouco complexo. Um animal como esse aqui, por exemplo, ele vai ter em torno de 500, sei lá, a 10 mil triângulos, depende do animal. Tem o bunny, por exemplo, tem versões dele, que é um coelhinho que é muito utilizado em computação gráfica, tem versões dele com 50 mil triângulos, ok? Mas a ideia é onde você conseguir colocar triângulos grandes, você coloca. Onde não der, você coloca triângulos, por exemplo, na região do rosto, né? Vai ficar complexo colocar um triângulo desse tamanho aqui, grandão. Vai ter que ser um triângulozinho menor, na cara do animal, né? Ok? Mas aqui no meio das costas dele, dá para botar triângulos maiores. Tá? Então, é importante, quando você sabe que esse ponto aqui corresponde lá no animal e esse, os outros pontos do meio dá para distribuir automaticamente, dá para criar uma função, né, paramétrica que faça a distribuição da cor para esses outros pontos, ok? Eu não vou entrar nos detalhes dessa função, porque isso tudo já tem implementado, tá? Mas é para vocês terem a ideia aí de como isso é feito, como é que é realizado, né, esse mapeamento de textura aqui em computação gráfica. Provavelmente eles utilizam coordenadas baricêntricas, né, para fazer isso. Tá? Lembra lá, né? Se eu determino a posição que eu estou, e aí baseado nisso eu consigo, né, até interpolar, ok? Legal. Aqui a gente vê um torus, né? Só está com iluminação de Phong, e aqui com textura. Quer dizer, a textura melhora, né? A aparência bem mais... Fica parecendo realmente alguma coisa que existe em uma casa. Então, o pessoal que for fazer a casa, o pessoal que for fazer o sistema solar, né? O pessoal que for fazer o Ray Trace, não precisa se preocupar com isso, porque o Ray Trace já... ele é tão complexo, para você jogar textura em cima dele também, ainda fica mais complexo. Se vocês conseguirem apenas visualizar desse jeito aqui, para mim já vai estar bom demais no Ray Trace, né? Só com iluminação. Porque aí a cor do objeto você chuta uma cor qualquer. Agora, o pessoal que for fazer a casa, é legal colocar textura. Tá? Quando vocês fizerem o exercício prático, vocês vão ver lá, tem várias funções e tem um passo a passo explicando, e nesses slides aqui eu vou deixar para vocês também um passo a passo no final, inclusive com algumas explicações de algumas idiosincrasias, né, sobre o mapeamento de texturas no final. Ok? Legal. Então, isso seria colocar cor, né, nos objetos. Agora, depois o pessoal descobriu que textura, essa maneira, né, da gente fazer textura, é um pouquinho mais poderosa do que isso. Até dá para a gente fazer mais coisas. Imagina, por exemplo, que eu apliquei essa textura, não sei o que, calculei essa imagem aqui, já tem a imagem pronta, já no meu buffer visual, né? Legal. Opa, agora a cor, a luz, a iluminação mudou. A iluminação escureceu. Ou a iluminação clareou um pouquinho mais, ficou mais clara a luz. Eu troquei, botei mais uma lâmpada lá no meu ambiente. Eu tenho que recalcular a textura tudo de novo, tenho que sair calculando aquelas equações, se eu tiver uma imagem do mesmo tamanho do meu visual buffer e que me diz o quanto a iluminação mudou, como ela mudou em cada ponto da minha imagem, veja, isso aqui eu estou tratando de imagem, não estou tratando agora não tem a parte de interseção de objeto, a cena, não sei o que, eu só estou com a imagem já pronta. Bom, eu poderia pegar essas duas imagens e uma multiplicar pela outra, ou uma somar com a outra, né? Não sei. Se a iluminação, eu coloco mais iluminação, né? Pô, seria só uma soma para cada pixel. Isso é rapidinho, né? De fazer. Então, isso de certa maneira também é um mapeamento de textura, né? É um outro parâmetro que eu consigo mudar usando textura. E assim o pessoal saiu descobrindo uma série de coisas que dá para fazer usando essa mesma técnica, usando o que a gente chama de mapeamento de textura, apesar que não é propriamente dito para textura, né? Para cor, ok? Aí eu consigo alterar outras coisas. O tradicional é a cor da superfície, né? É a radiância.
mas dá para a gente também alterar os coeficientes de reflectância, ok? Dá para a gente alterar, eu posso alterar isso para a imagem toda, dá para alterar na verdade, não é alterar o vetor normal para cada ponto na superfície, é fingir que altera, né? Dá para alterar também a altura da superfície, jogar mais para cima, mais para baixo. Aí, com isso aqui, com esses dois aqui, eu consigo efeitos de fazer parecer que uma esfera lisa, por exemplo, ela fica enrugada, ok? Usando esses dois. Dá para alterar a transparência, colocar um mapa de transparência, né? Na imagem também, para somar objetos que eventualmente estão ao fundo, ok? Dá para alterar a radiância também, né? Completa. Colocar eu acabei de falar de iluminação, né? Mais iluminação ou menos iluminação, ok? Para isso. Essa história de alterar a normal. Bom, primeiro, pensa que eu tenho uma esfera como essa daqui, mas que os pontos nela, eles sofrem, ó, sei lá, alguém chega, começa a pegar agulhas e furar ela toda, né? Ela ficaria dessa maneira aqui, seria o resultado visual disso. Só que para fazer, imagina fazer um objeto desse, representar um objeto desse, fazer a representação do objeto desse em computação gráfica, ok? Daria um trabalhão danado. Eu teria que começar, primeiro eu não poderia mais usar essa função de esfera que tem aí no OpenGL. Eu teria que quebrar isso em triângulos, apesar que ele quebra em triângulos, mas eu teria que distorcer, né, esses triângulos para fazer representação real. Eu teria que fazer algo parecido com isso aqui. Isso aqui seria o que ia acontecer na verdade. A minha superfície ia ficar toda distorcida, né? Ok? Então, se eu usar mapeamento de textura, depois, né, eu tenho a esfera, isso aqui é o mapeamento, eu apliquei, eu tinha antes aqui, né, eu tinha mapeamento de textura normal dela, apliquei, criei isso aqui, aí eu já tenho isso aqui renderizado, o que eu vou fazer? Eu posso, para dizer que ela chegou a isso, eu posso colocar, só mudar a cor aqui na superfície, para mais ou para menos, né? Onde for afundado, por exemplo, eu escureço, onde for levantado, clareia, né? E aí eu crio algo parecido com isso aqui, que é o que a gente chama de bump map. Repare, isso aqui é fake, né? Isso aqui não é, aí, se na hora de rasterizar eu somar isso aqui com isso, o resultado é algo parecido com isso aqui, que está à direita, né? Fica parecendo que aí a esfera tem textura 3D, né? Textura, ela fica parecendo que ela está distorcida realmente, que ela tem buraquinhos, né? Na superfície dela, ok? Isso aqui sem precisar fazer cálculo, para fazer cálculo seria aqui, né? Sem precisar perturbar o vetor normal, estaria para cá, né? Sem precisar entortar ele para um lado ou para o outro. Mas só fazer parecer que ele foi entortado, né? Ok? Então, isso é o que esse mapeamento de textura faz para a gente, tá? É uma das outras maneiras de utilizar sem ser apenas para cor, ok? Quer dizer, a superfície não muda realmente, né? Mas essa diferença de sombreamento aqui, ó, que a gente aplicou, isso aqui é uma diferença de sombreamento, faz parecer que ela está... A gente consegue produzir anomalias, né? Coisas... Então, dá para produzir coisas bem legais. Repare, isso aqui pode ser mais regular um pouquinho, né? Nesse caso aqui, a gente jogou um padrão meio que aleatório, né? Eu não sei, eu não tenho controle aqui de onde é que eu estou. O que eu sei é que isso aqui é contínuo. Contínuo significa o vizinho não pode ser a diferença... Se eu estiver nesse pixel aqui, o vizinho dele não pode ser muito diferente. Porque isso é o que acontece na natureza, né? A menos que eu tenha um buraco na esfera, né? Mas na natureza, normalmente, as superfícies são contínuas, ok? E aí, com isso, a gente consegue essa representação, essa visualização, aliás, né? Da esfera bem legal, ok? Então, ao invés de ser aleatório como esse aqui, eu posso colocar um padrão mais regular, né? E aí, imagina, eu consigo produzir outras coisas, como, por exemplo, isso aqui, ó. Eu tinha um cilindro já renderizado, né? Quando eu somo com esse mapa aqui, ó, a gente consegue, olha que legal, parece realmente que o cilindro tem umas ranhuras aí, né?
nas duas direções, ok? Mas, na verdade, não tem. Então, isso aqui é produzido usando mapeamento de textura. Tá? Fica bem legal. Né? Parece que foi realmente mudado, né? Então, repare, isso aqui são coisas que a gente pode pensar, né, para facilitar a produção de uma peça desse jeito aqui. Então, isso aqui é fake, não é real. Tá? Não é a modelagem da superfície. Fazer a modelagem da superfície, eu teria que, já no modelo aqui atrás, representar essas voltinhas todas aqui. Eu nem quero pensar, seria muito complexo fazer isso. Ok? E aí, com esse mapeamento de textura aqui, ele resolve isso rapidinho. Isso aqui dá para implementar, dá para fazer OpenGL. Okay? Bom, além disso, dá para mudar outras coisas, como, por exemplo, reflectância, né? Radiância. Tá? É só a gente ir lá e criar um mapa alterando esses parâmetros aí e aplicar esse mapa, jogar isso na textura. Ok? Então, o pessoal começou, claro, tem que tirar isso do OpenGL, né? O pessoal começou a descobrir essas outras, que o mapeamento de textura é um pouquinho mais poderoso do que imaginava-se, que era só para colocar cor, não. Dá para alterar outras coisas também, claro, depois de já renderizado, para eu não ter trabalho de voltar lá no início do pipeline, né? Lá nos vértices de novo, para poder chegar e calcular, e se eu tiver olha, legal, aí o pessoal começou a descobrir começou a brincar, né, com isso, descobrir essas coisas diferentes, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem em cima um mapa de radiância, né, embaixo tem um mapa de reflectância, bem legal. Na esfera, eu posso alterar a reflectância, né, de acordo com o ponto que eu estou na esfera. Aí uma outra coisa também, só que aqui agora, usando... Isso aqui já não é mais na renderização, isso aqui é antes de calcular o valor da iluminação. Eu tenho uma esfera, o que eu faço? Eu crio o que eu chamo de mapa de deslocamento, que eu vou somar nessa esfera, para algumas posições eu vou alterar a superfície dela, vou jogar para cima e para outras posições eu posso jogar para baixo também, né? Ou só jogar para cima. Né? Então, dependendo do ponto que eu tiver na esfera, aí eu vou pegar lá no mapa qual é a altura desse cara aqui. Se a altura dele for maior, o cálculo lá da normal vai alterar, né? Aí eu uso os vizinhos e eu falo, normal está para cá agora, ok? Isso aí altera na hora de calcular, jogar na equação de iluminação, né? Altera os parâmetros, ok? Repare, eu não preciso ter uma modelagem do objeto dessa maneira. Eu só preciso do mapa que me diz, nesse ponto ele subiu mais, nesse ponto ele não subiu tanto, ok? Seria os picos, né? E aí, usando o mapa de textura, tem como eu determinar a posição correta dele, e aí sim calcular os parâmetros, alterar os parâmetros, né? Da iluminação e calcular a iluminação baseado nesses novos parâmetros, ok? Não precisaria ter uma representação tridimensional disso, ter modelagem dessas. Fica bem legal, né? São coisas que a gente produz, né? Sem você precisar realmente ter uma modelagem de uma esfera. Modelar uma esfera com esses bicos aqui vai ser um trabalhão do cão. Né? Iria dar muito trabalho. Né? Repare, isso aqui é diferente de bump map, né? O bump map, ele não... Aqui eu estou mexendo realmente a superfície na direção da normal, né? Para cima ou para baixo. Eu estou dizendo, subiu, não subiu. Né? Ou, se eu quiser, também posso descer a superfície, né? E lá no bump map, não. Então, isso aqui é antes, né? Lá no bump map já é em tempo de rasterização. Dá para fazer em tempo de rasterização, né? Ok? Legal. Aí, surgiu uma ideia que alguém teve de pegar uma caixa. Imagina que você tem uma caixa, vai lá na natureza, pega uma pedra de mármore, corta ela num cubo, né? E traz ela para cá. E aí agora imagina que esse cubo seja esculpido. Porque quando você esculpe esse cubo de pedra, ele fica com esse formato aqui. Ok? Na verdade, isso aqui não é um cubo de pedra esculpido. Isso aqui
é o mapeamento de textura sólida. Como é que se faz isso? Vem aqui no computador agora, define um cubo, né? Tem 3 direções, e cria uma função. Eu não preciso nem ter, eu poderia ter uma caixa, né? Criar uma tabela em 3D e jogar uma cor lá dentro para cada ponto dessa tabela. E aí eu chegar na hora de verificar qual é a posição qual é a textura desse ponto aqui, eu vou lá nessa tabela e pego a textura dele e coloco aqui. Dá para fazer assim. Isso aqui é textura 3D também, né? Mas eu posso criar, por exemplo, uma função que me faça isso. Ok? E aí, na hora de determinar o ponto aqui, eu tenho 3 parâmetros agora. Tem x, tem um y, z. Desde que eu saiba o x e o y, z, eu jogo ele lá nessa minha função e ela calcula e devolve para mim qual é a textura 3D associada a esse ponto. Veja, eu estou renderizando a superfície, mas eu vou lá e olho nesse meu mapa 3D. Então, aí nessa hora a gente passa a chamar isso de mapa de textura sólida. Ok? Pensa, se eu pegar esse vaso e mover dentro dessa minha caixa, né, vai mudar a textura aqui. Eu vou estar, né, movendo a superfície aqui, lá dentro é como se eu estivesse gerando um outro vaso, né, de mármore. Ok? Então, isso aqui é uma das maneiras. Na verdade, então, a gente não precisa ter uma tabela, não precisa armazenar esses arrays de 3D de cores, basta que a gente defina uma função que me retorne, dado um ponto em 3D, né? Joga esse ponto na função, e aí isso pode ser feito, inclusive, de forma aleatória. E as aleatórias são as que ficam mais legais, ficam mais parecidas com o mármore, o pessoal diz que ele é aleatório, né? A geração dele é fractais e não sei o quê, tem um processo físico aí da natureza, né, que ela usou para gerar ele, que é aleatório. Tá? Então, aí, criando-se uma função aleatória, a gente consegue, claro, aqui depois tem a iluminação especular, né, iluminação difusa, tá? Isso aqui é só para cor, só para textura, então, teria iluminação especular difusa a ser jogada, né, aqui no caso está com iluminação especular está grande, né? O coeficiente especular está quase, se não tiver igual, maior do que o difuso, tá? E aí a gente consegue produzir esses efeitos bem legais. Ok? Claro, lembrando que se eu mover o objeto aqui, eu vou estar mudando a textura, né? Porque eu vou estar em outros pontos 3D, a função vai me retornar outra cor, né? Ok? Então, isso é o que a gente chama de mapa de textura sólida. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos o conceito. E falando em textura sólida, aí tem o que a gente chama, que é 3D também, que a gente chama de mapa de ambiente, ou mapa de reflexão, né? Imagina que eu tenho a textura desenhada na parede. Pode ser, inclusive, eu posso, inclusive, colocar janelas aqui, né? E aí, na hora de desenhar um objeto aqui no centro, o que a gente faz? Bom, a gente joga o raio para o objeto, né? Se você estiver numa determinada direção aqui, você joga um raio para o objeto de onde você está e vê para cada posição, né, que você está vendo no objeto e vê onde é que vai dar a reflexão desse cara, lá na parede, né? Repara, nessa hora aqui, todos os raios que você jogar, eles vão para a parede. Ele vai bater no objeto, a menos que ele volte exatamente para você, né? Exatamente para a câmera. Se ele bater e retornar para a câmera, aí não tem como, mas se ele não retornar para a câmera, ele vai para a parede. Se você tiver aí 6, né, paredes preenchidas com alguma cor, com alguma textura, né, basta você ver para onde é que foi a reflexão, ver em qual parede que ele bateu e pegar a cor do pixel que está lá na parede e pintar aquele ponto lá na tua cena daquela cor. Ok? É essa a ideia básica a gente chama de mapa de reflexão. É como se você colocasse, né, o teu objeto aqui dentro dessa caixa, tá? E na hora de pintar ele, você olha, você pega o que está em volta aqui. A cor do objeto não vai ser dada pelo que está em volta, ao redor. Ok? Tem até um algoritmozinho aqui, né, para se calcular o mapa de reflexão. Então, durante sombreamento, esse aqui é feito durante shading, né,
joga um raio do observador para o objeto, que será refletido no ponto P, intercepta esse raio refletido com a parede, né, com o mapa do ambiente, ok? Só basta aqui reta plano, né? A intersecção, então, é bem fácil de calcular. Não envolve Bhaskara, né, como lá na interseção do raio com a esfera, tá, ok? Aqui é mais tranquilo de calcular. E aí pega a cor, né, que tiver lá na parede e ilumina o ponto, né, daquela cor, ok? Então é bem tranquilo fazer isso, né? É uma outra maneira de... É bem legal fazer isso. E você produz superfícies bem... você consegue reproduzir coisas bacanas com isso, ok? O pessoal se utiliza muito disso para gerar efeitos em cenas e trabalhar esferas com isso, né? Só para criar coisas diferentes no OpenGL, ok? Então, a última que eu falei para vocês foi aumentar ou diminuir a iluminação, né? Então, por exemplo, aqui a gente tinha uma cena muito clara, e aí o que se fez? Pegou um mapa de luz, né? Iluminação, se vocês observarem, aqui está meio que uniforme, né? A iluminação está saturada, de assim, né? E aí o que se faz em algumas regiões, aqui, por exemplo, nessa região onde tem esse objeto, ficou menos iluminado. Lá onde tem a janela, né? Jogou mais iluminação, né? Ok? E nas outras regiões ao redor escureceu um pouquinho. Tá? Então, quando se soma esse mapa de textura que já tinha, né? Esse cálculo já feito antes, que já tinha, né? Com esse mapa de luz, você ilumina mais ou menos, né? A cena. Okay? Então, você consegue produzir efeitos. Eu não precisaria filmar de dia e filmar de noite, ou filmar já escurecendo, né? Posso alterar isso. Seria, ou fingir, né, que a minha cena começou a escurecer. Tá? Dá para fazer isso usando esse truque aqui da textura. Isso aqui é textura, né? Não é nada mais do que isso. Ok? E é feito em tempo de execução, né? Feito lá já na fase de rasterização, isso, né? Ok? Quer dizer, então, a gente viu que mapeamento de textura, além de dizer a cor dos pontos, a gente consegue mudar também radiância, né? Mudar o KS, o KD lá, ok? E a reflexão, né? Radiância e reflexão. A gente consegue mover, entre aspas, né? Usar o bump map lá para produzir efeitos de como se eu estivesse causando buracos na superfície, né? Ou mudando a superfície, mas ela não muda realmente, né? A gente pode mover realmente ela, quer dizer, mover em cálculo, né? Dizer que o ponto, ao invés de estar naquele lugar, ele está mais para cima. Aí eu vou alterar os parâmetros de cálculo da iluminação, ok? Isso seria o mapa de deslocamentos. E a gente consegue mudar a iluminação, né? Então, só para vocês, a aula de hoje é mais para vocês terem ideia, né, de como é que é feito isso, de como se coloca realmente cor. Eu não vou entrar nos detalhes da implementação disso, mas na aula prática vocês vão ver exemplos de mapeamento de textura em retângulos, ok? E aí vocês podem usar isso como base, por exemplo, para colocar textura em muro, em parede, né? Tá? Para colocar textura em esfera, o que mais tem na internet são rotinas prontas já para isso. Então é só vocês olharem lá como é que faz. Tá? Em resumo, você, no OpenGL, quando vai criar um objeto com textura, colocar textura no objeto, aliás, né, você cria um objeto com textura e você tem que especificar a textura para esse objeto. Pô, o que é a textura? Eu posso pegar ela de uma imagem, né? Se você quiser ler, se você quiser tirar a sua foto e trazer e ler ela, tudo bem. Bom, leitor de imagens, na literatura, na internet, aliás, você encontra dos mais diversos tipos. Na minha época, a gente tinha que fazer isso tudo, a gente tinha que sair adivinhando onde é que terminava o cabeçalho da imagem, né? E começava o primeiro pixel, o segundo pixel, mas hoje em dia você já tem tudo isso
esses leitores, né, de imagem nos vários formatos, JPEG, GIF, etc. Se você procurar na internet, você acha código pronto para fazer a leitura, né? Legal, então você tem que ler isso de alguma maneira. Ou tirar foto, né, e salva e ler, ou você pega, o pessoal que for fazer o planeta, por exemplo, pode pegar no site da NASA, eles devem ter imagem, tem outros sites aí também que tem, eles têm imagem, né, de textura desses planetas todos já prontos, né, inclusive de outros planetas e outras estrelas fora do sistema solar também, né, isso aí já fizeram, já se encontra isso. Então tem que ler para memória isso, né, ok? Tendo ela, aí você cria a textura especificamente, né? E aí é indicar como a textura deve ser aplicada em cada ponto, em cada pixel. Tá? Se vai filtrar, por exemplo, quando filtrar, se você jogar a textura num ponto, o ponto do lado for muito diferente, é bom você suavizar, ok? E aí ele já faz isso para você também. Tá? Aí habilitar mapeamento de textura, ok? E sair desenhando a cena. Uma vez que habilitou o mapeamento de textura e desenhou a cena, na hora de desenhar a cena é aquilo que eu falei. Você diz qual é o ponto, ou qual é o triângulo, né, que você está desenhando na cena, qual é o vértice do triângulo, né, e qual é o vértice da textura, qual é o ponto lá na textura associado a ele. Qual é o U e V, né, lá de textura associado a ele. Ok? Fazendo isso, para cada ponto do objeto que você está desenhando, pronto, o OpenGL já vai pegar todos esses parâmetros e na hora de desenhar ele já vai colocar a textura para você, ok? Tem exemplos prontos na internet para a esfera, então, como eu falei, né, só vocês pegarem lá e entender, claro, tem uns passo a passo lá para seguir, né? Mas, no geral, de uma esfera para outra, se você tem pronto para uma, é só trocar e colocar um da outra, né? Ok? Só para... Vocês vão fazer esse exercício aqui, né, que é o tabuleiro de xadrez. Tá? É bom que vocês vão lá e brinquem bastante com ele, né? Aqui ele constrói, ó, a imagem do tabuleiro ela é construída. Vocês vão ver essa construção no passo a passo lá. Né? Então, aqui está construindo um tabuleiro de 64 ou 64. É o tamanho desse tabuleiro, dessa imagem aqui. Tá? Isso aqui, a gente vê que tem um E bit a bit aqui, né, não sei o que, etc. E aí, quando multiplica isso por 255, ou isso aqui dá 0, ou isso aqui dá 255. E as três cores, né? O R, o G e o B é tudo a mesma cor. Ou ela é branco, ou ela é preto. Nesse caso aqui, né? Ok? Então, ele vai ser branco para os primeiros 8, depois vai ser preto, e assim vai. Aí, depois, na próxima linha, quando volta, né? Aí, quando termina as primeiras 8 linhas, passa a ser preto, as 8 primeiras, depois branco, e assim vai. Ok? Bom, de fato, se vocês tiverem uma imagem, já pronta, né, do tabuleiro, pode substituir essa daqui. Pode jogar essa função fora, né? Mas aqui já tem até uma coisinha bem elaborada para criar um tabuleiro, se vocês precisarem. Tá? E aí começar a habilitar textura, né? Então, tem várias funções aqui que vocês vão ver direitinho lá na aula prática. Eu vou deixar a cargo de vocês irem atrás disso, né? E o essencial está aqui na display. Então, na display, como eu disse, aqui está a coordenada do vértice, né? E aqui a coordenada da textura, né? Isso aqui é em U e V, ó, pode ver que aqui vai de 0 a 1, né? O U e V, no mapeamento de textura, ele varia entre 0 e 1, normalmente. Tá? Então, coordenada de textura e o vértice 3D, relacionado àquela coordenada de textura. Então, eu tinha falado ao contrário, né? Você coloca o ponto e a coordenada dentro, é ao contrário. Diz qual é a cor, qual é a coordenada de textura e pinta o vértice. De certa maneira, aqui você está acertando a cor do ponto. Lembra lá de acertar a cor, para depois mandar desenhar, né? Então, de certa forma, é isso que você está fazendo. Só que você está dizendo que a cor, ela está vindo de uma imagem. Ela está vindo de uma textura que eu criei, ok? Essa textura tem que estar criada antes, né? E aí, essas funções aqui antes é que fazem a criação da textura. Tá? Vai ser mais ou menos isso para todo objeto. Não vai ser muito diferente disso aqui, não. Ok? Veja, aqui tem
o modelo de shade, né? Só para vocês se lembrarem, está flat aqui, ó, né? E está com o Z-Buffer, Depth Test funcionando, né? Ok? Aqui ele está chamando a função que é essa daqui, que cria a imagem de textura. Uma vez que ele criou a imagem de textura, aí essa aí cria a textura propriamente dita. Tem imagem na tela, né? Okay? E aí é só fazer isso. Então, toda vez que você for colocar textura, você dá... Isso aqui é um quadro porque é um objeto em forma... É representado por pontos, né? Ele vai unir esses pontos depois e gerar um objeto com esses pontos. Tá? Isso aqui normalmente a gente jogaria numa display list, se eu tivesse mais objetos, né? Eu começaria uma display list aqui, criaria um objeto, criaria outro objeto, lá no final terminaria essa display list. Para não ter que estar fazendo um a um, né? Faria tudo, ok? Bom, GL Begin, GL End. Deixa eu autorizar alguém a entrar. Kelvin. Beleza. Começa a desenhar a superfície, termina de desenhar a superfície aqui embaixo, com begin, com end, e aí vértice de textura, vértice 3D. Vértice de textura da imagem, vértice 3D. E assim vai, né? No final, aqui eu vou ter desenhado o quê? Se eu pegar esses vértices, eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8 vértices aqui, né? Ok? Eles estão mudando. Então, isso aqui está saindo um objeto, mais ou menos assim, a profundidade está alterando, né? Ok? Está indo negativo, está indo para longe do... Negativo é para longe de quem está olhando, né? Ok? E está aumentando também para a direita. A posição Y é sempre a mesma, né? Está se mantendo a mesma, ok? Bom, eu não sei que objeto que é esse, mas se a gente for para o próximo slide, a gente vê qual o objeto que é, né? E aqui. Ok, esse objeto aqui, ó. Porque são dois quadrados que ele está desenhando. Então está com 8 pontos lá, né? Ok? Primeiro, segundo, ok? Então, no final, o efeito é esse, ó. Veja aqui está plano, beleza. A gente nem precisaria usar textura nesse caso. Se eu sair só pegando aquela imagem lá que eu criei e mandando desenhar ela, já estaria legal, né? Mas aqui nesse caso, eu não preciso me preocupar. Eu posso jogar o meu objeto em qualquer posição que eu quiser na imagem. E ele faz o mapeamento. Ele entorta, né, a textura, ok? De acordo com a posição que está no meu objeto. Então, ou seja, ele está jogando a textura no objeto. Se eu tivesse uma esfera, não importa a posição que eu jogar, ele vai cobrir a esfera para a gente. Ok? Ou seja, agora a gente tem também a cor, né? Tá? Depois vocês vão ver isso aqui melhor, lá quando fizer no OpenGL. Na aula de hoje é isso. Deixa eu interromper a gravação.